Bom dia, pessoal. Sou a professora de vocês, professora Ana Patrícia. Esse é a nosso primeiro encontro de língua portuguesa. Bom, hoje nós vamos fazer uma breve apresentação, né, da nossa disciplina. Gente, gostaria de lembrá-los que essas aulas remotas, elas vão acontecer por um período, mas logo nós vamos nos encontrar. Mas nesse processo de aulas remotas, nós vamos ter que fazer algumas atividades, participar, né, assistir a alguns vídeos e responder a alguns formulários. Tudo isso vai gerar uma nota para vocês. Então, assim, existe um ano passado foi diferente. Muitos vão dizer assim, mas ano passado eu não fiz quase nada e passei. Galera, ano passado foi um ano atípico. A gente iniciou o ano com aulas presenciais e logo depois nós fomos surpreendidos pela necessidade de termos que nos adequar a um novo sistema. Tanto para nós, como professores, quanto para vocês, foi muito difícil. Este ano nós já estamos começando com as aulas remotas. Então, para os segundos anos, a experiência do ano passado deve ter servido para alguma coisa. E este ano nós vamos ter que fazer as atividades para gerar as frequências e gerar as notas para vocês. Se vocês procurarem fazer todas as suas atividades, assistirem às aulas e responder os formulários, vocês vão ter frequência e nota. Se vocês não fizerem isso, infelizmente, eu não posso gerar uma nota para vocês. Então, alguns alunos vão sair prejudicados. Procurem fazer suas atividades, procurem assistir às aulas, procurem fazer as avaliações e manter contato com os PDTs de vocês, tá bom, pessoal? Então, essa é uma dica inicial para vocês. Este ano, se esforcem um pouquinho mais. Vamos pensar que logo, logo a gente vai se encontrar. E se vocês não fizerem suas atividades, não participarem das aulas, vocês vão começar o ano sem notas. Bom, o que é o aprendizado? Né? Aprendizagem de desenvolvimento é um processo contínuo de aquisições que ocorrem durante toda a vida do indivíduo. Ou seja, desde a vida intrauterina até as mais avançadas idades. Os desenvolvimentos cognitivos, emocional e físico e social consistem em transformação que altera a maneira de a pessoa compreender e realizar suas interações com o mundo, com os outros e consigo mesmo, bem como são o resultado contínuo dessas aprendizagens. E qual é o papel da escola? Ensinar, gerando situações que ajudam as crianças e os jovens a aprender e, consequentemente, desenvolver-se. Então, este é o papel da escola, este é o papel da formação de vocês. Aprimorar um conhecimento que vocês trazem desde a vida, né, dentro da barriga da mãe de vocês, para vocês viverem em sociedade. E isso exige de vocês esforço para aprender a adaptar-se às situações as mais variadas. Nós, enquanto professores, nós nos adaptamos, nós buscamos conhecimento, nós fomos fazer curso, nós procuramos nos adaptar a esse novo contexto. Isso é aprendizado. Eu também aprendi muito durante essa pandemia. Coisas que eu não sabia fazer antes, eu tive que aprender a fazer. Isso é aprendizado. Isso também é conhecimento. Então, nós precisamos nos preparar para a vida. E muita gente que estava trabalhando em escritórios, né, em repartições, eles tiveram que aprender também. Então, galera, vocês são jovens, vocês têm conhecimento de tecnologias, e nós temos que aproveitar este momento para aprender, para buscar conhecimento, tá? Eu vou apresentar para vocês um breve resumo dos conteúdos que nós vamos ver no ano de 2021. Bom, no primeiro momento, no mês de fevereiro, vocês vão ver os conhecimentos, nós vamos ter uma avaliação diagnóstica, né, para saber os conhecimentos que vocês tiveram no ano passado, que vocês aprenderam, que vocês aprenderam, né? Nós vamos ter um breve resumo dos conteúdos, que é isso que eu estou fazendo agora, e nós vamos ter
aulas voltadas para recuperar conhecimentos do ano passado, aquilo que você teve acesso no ano anterior, certo? Nós vamos fazer no mês de março a revisão dos conteúdos, morfologia e os períodos literários do período colonial. Vocês vão ter, né, uma breve revisão sobre tudo aquilo que vocês viram no período colonial. O humanismo, o classicismo, o trovadorismo, o barroco e o arcadismo. Nós também vamos ter introdução ao estudo da língua portuguesa, que nós vamos estudar o que é comunicação, o que é língua, o que é linguagem, como é feito, quais são as literárias. Isso é no mês de abril. No mês de maio, nós vamos ter uma introdução ao primeiro conteúdo do segundo ano, que é o romantismo no Brasil, a poesia. Nós vamos ter uma apresentação da primeira geração com Gonçalves Dias, segunda geração com Álvares de Azevedo e terceira geração com Castro Alves. Nós também vamos ter o nosso primeiro conteúdo de gramática, classes de palavras, substantivo. Nós vamos fazer um estudo da estrutura, a morfologia e da função, a sintaxe. E assim, nós vamos ter o mês de maio e depois o mês de junho. No mês de junho, nós vamos ter novos conteúdos, como nós já vamos finalizar o segundo bimestre. O romantismo brasileiro, nós vamos conhecer um pouquinho da prosa de José de Alencar, os romances urbanos, os romances regionais, e os romances históricos de José de Alencar. Nós vamos ter também o segundo conteúdo, que é adjetivo, forma e função. É a estrutura morfológica e a sintaxe. E depois, no terceiro bimestre, no mês de agosto, nós vamos ter realismo no Brasil e no mundo. Realismo no Brasil, nós vamos ver a figura do Machado de Assis e suas obras, Dom Casmurro, Yaya Garcia, A Mão e a Luva, Quincas Borba, Memorial de Ares, que são algumas obras de Machado de Assis. E nós vamos ter os conteúdos gramaticais, artigo e numeral, estudando no mesmo contexto a morfologia, a forma e as funções dos artigos e numerais. Continuando. No mês de setembro, nós vamos ter o conteúdo naturalismo, vamos estudar o Cortiço de Aloysio de Azevedo e a classe de palavras pronome, formas e funções. É um conteúdo bem extenso, por isso que só um. Em outubro, nós vamos finalizar o terceiro bimestre e vamos ver o conteúdo parnasianismo, com Olavo Bilac, uma figura muito importante da literatura, e classe de palavras, verbos e advérbios, conteúdos essenciais para o terceiro ano. E aí nós vamos iniciar o quarto bimestre em novembro. Nós vamos ver o simbolismo no mundo e no Brasil. Os poetas franceses, os poetas malditos, Charles Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, né? São os poetas franceses. E no Brasil nós vamos ver a figura do Cruz e Souza, que é a principal representação do simbolismo no Brasil. E nós vamos dar continuidade aos estudos da gramática com os elos de coesão, preposições e conjunções, estudando as formas e as funções. E para encerrar, nosso último conteúdo, classe de palavras, interjeições. E assim nós teremos a revisão dos conteúdos para as avaliações do quarto bimestre, encerrando aí o conteúdo do ano para vocês. Então, tudo isso aqui são os conteúdos que nós vamos ver ao longo do ano inteiro, certo, pessoal? O estudo da gramática é o estudo da língua. Quando eu falo em gramática, eu estou falando o estudo da língua verbal, utilizada por um grupo de indivíduos que constitui uma comunidade. Então, nós vamos estudar uma gramática voltada para a produção de textos verbais ou não verbais. O texto escrito, a fala, né? O texto visual. Então,
esse conteúdo também é utilizado nas aulas de redação. Vocês vão, não é um conteúdo isolado, né? E quando eu falo em estudo da literatura, eu estou falando em estudo dos conteúdos, né? Da língua portuguesa, dos textos escritos em língua portuguesa, ao longo de vários anos, de vários períodos, né? Desde o período colonial, desde o Brasil colônia, né? Até o Brasil independente, república, né? Então, até a contemporaneidade. Só que a contemporaneidade, o modernismo e o pós-modernismo, vocês vão estudar no terceiro ano. O que é o estudo da literatura, né? A literatura, galera, é o estudo dos conhecimentos dos textos que foram produzidos por autores em diferentes momentos, né? Deixa eu ler aqui para vocês um pequeno resumo. Todo momento histórico apresenta um conjunto de normas que orienta e caracteriza suas manifestações culturais, constituindo o que se chama de estilo da época. Ou seja, o estilo de época que caracteriza a produção cultural de um determinado momento histórico se orienta por normas que agem como princípio regulador, estabelecendo regras para a criação, preservando os traços que devem apresentar e circunscrever sua abrangência. No caso da produção artística, as regras que a disciplina são chamadas de normas estéticas e reúnem-se segundo o preceito do gosto. Então, na literatura, vocês vão estudar autores de diferentes épocas e procurar identificar as características da produção deste autor. Se ele se encaixa, se ele não se encaixa, se seria melhor classificar lá, esse autor ele tem características diferentes daquele autor. É este o processo de estudar literatura, para a gente conseguir dizer assim, o José de Alencar, a obra dele se encaixa no romantismo, porque ele falou, né, na obra Iracema, sobre aspectos nacionais, ele exaltou a Índia, né, aquela Índia dos lábios de mel, como uma heroína. Então, ao ler uma obra, eu consigo identificar certos traços que a encaixam num determinado período e consigo analisar a obra do autor e saber um pouco mais sobre ele. Mas professora, eu não preciso saber de literatura. Quando é que eu vou usar a literatura? Gente, eu vou usar a literatura na minha vida toda. Ano passado, nós tivemos o movimento Vidas Negras Importam. O quanto aquelas pessoas que estavam ali lutando por direitos e tudo, elas se encaixam em um momento da nossa história brasileira, quando aqui no Brasil nós tínhamos o trabalho escravo. E quanto o Castro Alves, nas suas obras, nos seus poemas, ele falou sobre essa questão dos direitos dos negros, das condições precárias da vida dele. Eu estava assistindo no jornal aquelas manifestações, me lembrando assim, há 2 séculos atrás existia isso e hoje ainda existe isso. Eu consegui relacionar um texto escrito no romantismo com uma situação atual, né? Eu estou trazendo a literatura para a minha vida. Ela não é só um livro, não está só aqui neste livrinho, não. Quando eu li Camões, eu trouxe muita coisa para a minha vida, principalmente porque eu era uma pessoa que não tinha muita sorte no amor, e aí eu me identificava com aqueles poemas, com aqueles versos, ao desconcerto do mundo. Os bons vi sempre passar, no mundo grandes tormentos. E para mais me espantar, os maus vi sempre nadar, em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que, só para mim, ando mal consertado. Bom, quando eu li este poema, há muito tempo atrás, eu me identifiquei. Porque eu via os outros adolescentes fazerem coisa errada, beber, e sair, e fazer isso, e nada acontecia com eles.
toda vida que eu pensava em fazer alguma coisa errada, a minha mãe descobria. E lá vinha o castigo. E aí eu dizia assim, pô, todo mundo faz as coisas erradas, só a minha que descobre, só para mim é que o mundo está consertado. Então, assim, Camões escreveu em 1500 e ainda tem alguma coisa a ver comigo. Olha, eu sou velhinha, eu tenho 43 anos, mas não é tanto assim, né? Mas a literatura é para a nossa vida. A literatura não é apenas um livro chato que está ali, que a professora manda vocês lerem, não. A literatura é mais do que isso. Assim como a gramática, o estudo da língua, a língua que nós falamos todos os dias. Nós acordamos e nos deitamos utilizando a língua. Quando eu atendo meu telefone, quando eu escrevo uma mensagem no WhatsApp, quando eu escrevo uma mensagem para alguém. E eu vejo muito isso, ó. Não é querendo falar mal, não, mas às vezes a pessoa está lá no WhatsApp, manda uma mensagem. Quando você lê, aquilo ali vai ficar publicado num grupo cheio de probleminhas que a gente pode consertar, pode melhorar. Esta é a grande questão do estudo da língua portuguesa. Melhorar a nossa capacidade de produzir textos. Produção de textos escritos e orais. Então, é para isso que serve o estudo da língua portuguesa, para melhorar a nossa produção. Então, o ano 2021, galera, não vamos dormir no ponto, não vamos ficar sem fazer as atividades. Vocês precisam participar das aulas, certo? E para finalizar essa aula, eu vou ler de novo os versos do Fernando Pessoa. Não se esqueçam. Para ser grande, ser inteiro. Nada. Teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Se você quer chegar longe, se você quer se destacar, se você está preocupado com o seu futuro, ninguém vai te dar nada, não. Ó. Ninguém chega com nada para a gente de mão beijada, não. A gente tem que buscar. A gente tem que aprender neste mundo a se adaptar, a construir nossos caminhos, certo? E cada vez mais ficou mais claro, nesse período aí da pandemia, a questão do desemprego, a questão das pessoas, né, perdendo suas rendas, que se você não tiver conhecimento neste mundo, você vai penar, certo? Um abraço para todos, fiquem bem e não se esqueçam de procurar fazer tudo direitinho, certo?